quando a gente está falando de formas de monetizar com leilão, eu estou falando para você que tem algumas formas da gente fazer isso. Tássio, que formas são essas? Para mim era só eu ir lá com o meu dinheiro comprar mais barato, ou seja, ganhar na compra para não depender da venda e vender aquele negócio e botar o dinheiro no bolso e pronto, acabou, vou embora e está tudo certo, já era. Negativo. Existem algumas formas de você fazer isso. Que formas são essas, Tássio? A primeira é justamente essa forma que eu acabei de falar para você. Quando você é uma pessoa que faz aquisições em leilão, ou seja, se você é uma pessoa que faz aquisições, deixa eu apagar aqui, porque senão os professores de português vão me pegar de peia depois. Se você é uma pessoa que faz aquisições em leilões, você é aquela pessoa justamente que faz o quê? Você vai lá, compra um determinado bem de leilão, quer seja imóvel, quer seja veículo, quer seja equipamento, quer seja qualquer coisa. Você vai lá e compra isso com o seu dinheiro e faz o quê? E faz justamente a reforma ou a adequação necessária para aquilo e posteriormente você vende e apura ali o lucro necessário para você colocar no seu bolso. Mas existem algumas outras modalidades de você fazer isso. Como, por exemplo, você pode ser um investidor. Quem que é o investidor no mundo dos leilões, Tássio? É aquela pessoa que não quer ter dor de cabeça na hora de fazer o seu investimento. É aquela pessoa que não quer ter dor de cabeça na hora de fazer as suas aquisições em leilão. Então, se você é uma pessoa que não quer ter dor de cabeça, você se enquadra aqui nessa categoria do investidor. Ou seja, o investidor é aquela pessoa que vai lá, tira o escorpião do bolso, tira o dinheiro debaixo do colchão, tira o dinheiro daquela maldita poupança que está fazendo você perder dinheiro e investe em um ativo físico. E investe em um ativo que te dá segurança do seu dinheiro investido e te dá alta rentabilidade. Por quê? Somente leilão, ou seja, uma das poucas opções de investimento que você tem, esses dois pilares tão importantes. Você tem a segurança de um investimento tradicional e você tem a rentabilidade de um investimento arrojado, de um investimento arriscado. Só que, juntando esses dois, leilão é, para mim, talvez, o melhor tipo de investimento que nós temos na atualidade hoje. Por isso, escreve aí nos comentários, só quem entendeu esse negócio. Leilão é o melhor investimento. Escreve aí nos comentários para eu ver se realmente você entendeu isso. Leilão é o melhor investimento. Tássio, beleza, eu entendi que existe a pessoa que faz aquisições, existe o investidor e só, né? Não tem mais nenhuma opção no mundo dos leilões. Negativo. Você pode ser, inclusive, no mundo dos leilões, aquilo que eu chamo de especialista em arrematações. Especialista em arrematações. O que o especialista em arrematações ele faz, Tássio? O especialista em arrematações é justamente aquela pessoa que tem o conhecimento necessário para quê? Para fazer ou para buscar oportunidades do mundo dos leilões. É muito comum pessoas ganharem muito dinheiro, inclusive, sendo um especialista em arrematações. Tássio, afinal de contas, o que um especialista em arrematações ele faz? Ele é justamente a pessoa com a capacidade técnica necessária para fazer o quê? Para buscar oportunidades, ou seja, para abrir os sites de leilões ali e ficar por conta de procurar e validar oportunidades. Lembra que lá na nossa segunda aula eu mostrei para vocês a necessidade que você tem de fazer uma boa avaliação mercadológica, de você fazer ali uma valoração de lance, ou seja, de você chegar ali ao seu VTL, ao seu valor total de lance. O investidor,
que é aquele cara que quer ter paz, que é aquele cara que só quer investir o dinheiro dele e esperar o dinheiro dele voltar, ele não tem a paciência para quê? Para ficar entrando em site leilão, às vezes ele não tem nem tempo para fazer isso, para ficar entrando em site do leilão e procurando o que é oportunidade e para ficar validando aquelas oportunidades. Então, o especialista em arrematação é justamente a pessoa que faz isso. É a pessoa que fica ali buscando essas oportunidades. Para quê? O que eles vão fazer com essas oportunidades, Tasso? O especialista em arrematação é justamente a pessoa que vai fornecer oportunidades para os investidores. Eu acabei de falar para vocês que o investidor não precisa ficar preocupado em encontrar oportunidades, porque ele vai encontrar pelo meio do caminho. Se ele estiver no local certo, ele vai conseguir encontrar com alguns especialistas em arrematações que vai justamente fornecer para ele essas oportunidades do mundo dos leilões. E o que esse especialista em arrematação vai ganhar com isso, Tasso? Eu vou contar algo para vocês agora que talvez vocês nunca ouviram na internet. Esses especialistas em arrematações, geralmente, eles recebem entre 5% e 10%. 5% e 10% do valor da arrematação. Só para ir lá e encontrar uma oportunidade, validar aquela oportunidade e concluir aquela arrematação, ele recebe entre 5% e 10% daquele valor de arrematação. Só não, eu vou reconfigurar essa minha fala, porque isso é bem trabalhoso. Para aquelas pessoas que realmente fazem isso com profissionalismo, para aquelas pessoas que realmente fazem isso de uma maneira séria, isso aqui realmente dá muito trabalho. Por isso, você, investidor, valorize o seu especialista em arrematação, porque senão você vai acabar ficando na chapada. Uma hora esse especialista em arrematação vai achar um outro investidor que faz mais sentido, que se agrada mais dele, e aí esse especialista ele vai deixar você de lado. Então não faça isso, não desmereça o seu especialista em arrematação. Tasso, eu já entendi que tem essas 3 possibilidades, é só isso? Negativo. Para você que é advogado, você pode o quê? Se tornar um advogado especialista em arrematação ou especialista em leilão. Inclusive, eu quero saber se tem algum advogado aqui. Tem algum advogado aí? Escreve para mim nos comentários, eu sou advogado. Escreve aí nos comentários para mim, que eu quero saber se tem algum advogado aqui nessa live hoje. Tasso, por que eu deveria me especializar no ramo de leilões? Justamente porque hoje eu enfrento um problema muito sério, que é o quê? Todo mundo quer ter eu como advogado atuando no seu leilão e eu não consigo atender todo mundo. Então, se você quer explorar uma fatia de mercado que poucas pessoas exploram, é extremamente necessário que você faça o quê? Que você realmente se preocupe em se especializar no mundo dos leilões. Por quê? É uma matéria, juridicamente falando, tranquila de se atuar. Por quê? Você tem procedimentos muito consolidados, você tem decisões ou você tem entendimentos jurídicos já há muito tempo consolidado. Então não existe uma mutação legal do dia para a noite como outras matérias do direito. E eu tenho que te falar um negócio, se você realmente é uma pessoa especialista, se você realmente é uma pessoa em gerar branding, você vai conseguir ser muito bem remunerado sendo um advogado especialista em leilão. Ah não, Tasso, mas eu não sou advogado. O que mais que dá para fazer sendo, ou atuando, ou qual que é uma outra forma que eu tenho de monetizar no mundo dos leilões? Você pode ser aquilo que nós chamamos de despachante documental. Quem que é o despachante documental, Tasso? O despachante documental é justamente a pessoa que tem ali a incumbência de quê? De ir atrás de resolver os documentos de um leilão. E por conta disso, ele é remunerado por isso. Então, às vezes, você está aqui hoje e está procurando uma nova fonte de renda, ou está procurando um emprego. Às vezes você está aqui desempregado, se tem algum irmão aqui desempregado, eu vou te falar que
o cargo de despachante documental, ele pode ser a sua salvação. Por quê? O despachante documental, ele não precisa ter formação, ele não precisa ser uma pessoa técnica, ele tem que ser uma pessoa desenrolada. Ele tem que ser aquela pessoa que chega lá no cartório do registro de imóveis, bota o braço no balcão, faz amizade com os atendentes, faz amizade com os cartorários, chega lá na prefeitura, faz amizade com os servidores públicos, ou seja, ele é uma pessoa despachada, ele é uma pessoa que procura resolver problemas e, por conta disso, ele é muito bem remunerado. E por que ele é bem remunerado? Porque o advogado já tem problema técnico suficiente para quê? Para não permitir que ele se preocupe com esses problemas pontuais de documentação. O especialista em arrematação está mais preocupado em encontrar oportunidades do que de concluir o processo de arrematação. Por isso, ele precisa de um despachante documental, tanto o advogado quanto o especialista em arrematação. O investidor, da mesma forma. E a pessoa que faz aquisições em leilão, da mesma maneira. Então, se você está procurando uma forma de ganhar dinheiro com leilão, talvez uma dessas formas vá te atender. E nós temos ainda uma outra para você que não tem uma formação técnica, mas quer se desenrolar no mundo dos leilões, que é justamente o cargo de vistoriador. O que é o vistoriador, Tássio? O vistoriador é justamente aquela pessoa que vai lá no pátio do leilão olhar aquele veículo que você está querendo comprar no leilão. Às vezes você mora em São Paulo e está olhando um leilão lá em Minas Gerais ou lá em Goiás. O vistoriador é a pessoa que você vai ligar e vai falar: opa, Zé, como é que você está? Bom ou não? Bom. Deixa eu te falar um negócio. Sabe que tem como você olhar um veículo de leilão para mim aí, que eu estou querendo comprar? Tem jeito? E aí aquela pessoa vai conseguir justamente te atender com essa demanda que você tem. O vistoriador é aquela pessoa que vai lá e vai fazer uma chamada de vídeo te mostrando aquele imóvel que você está querendo comprar no leilão. Então você que às vezes está desempregado também e não quer virar um despachante documental, às vezes você tem a capacidade de virar ou de se tornar um vistoriador. Só não aceito desculpas para você não entrar no mundo dos leilões.